Fala, catedráticos, aqui é o Achados Perris de Assis e vamos começar mais um Achados na Rua. E dessa vez a gente vai falar de um tema que muita gente me perguntou do primeiro vídeo que eu fiz sobre taxação de ricos, né? Taxação de super ricos e tudo mais, taxação de super ricos e tudo mais. E aí teve uma coisa que eu falei lá que foi sobre blindagem patrimonial e justiça tributária. E aí muita gente perguntava sobre isso, então eu resolvi fazer um vídeo. Lembrando que eu não sou especialista nisso, você pode buscar pessoas, financistas, corretores, advogados que sabem falar disso melhor do que eu, mas eu queria dar uma pincelada aqui do que é a blindagem patrimonial, né? O que basicamente é esse termo, essa ação, que as pessoas quando ganham dinheiro e entendem que o dinheiro ele vai e ele vem, elas começam a fazer para tentar se manter ricas. Então eu vou dar alguns exemplos legais para a gente começar a entender um pouquinho o que é isso, tá? E aí eu tô aqui na Faria Lima, lugar de gente elegante, lugar de gente rica, lugar onde o dinheiro faz dinheiro, para contar isso para vocês nesse passeio gostoso, nesse fim de tarde aqui em São Paulo. No primeiro vídeo, né, eu publiquei sobre taxação de super ricos. E aí algumas pessoas me perguntaram sobre blindagem patrimonial, sobre como os ricos fazem para guardar seu patrimônio e por aí vai. Algumas pessoas me mandaram mensagem falando, mas poxa, os ricos devem pagar mais, né? Toda aquela loucura que entra nessa discussão. Mas a gente vai falar disso aqui não, porque isso aqui já foi dito no primeiro vídeo. O que a gente vai falar aqui é sobre blindagem patrimonial e como isso pode ser feito. O que me chamou a atenção, né, foram vários conceitos que as pessoas falaram sozinhas, que parecem lindos, mas quando confrontados com a realidade não fazem sentido algum. E o pior é que a maioria das pessoas, mesmo sendo pessoas de direita, conservadores, elas repetem isso como se fosse um papagaio que aprendeu um palavrão sem significado, né? Coisas como distribuição de renda, blindagem patrimonial, justiça tributária. Se saímos dessa conversa de hoje sabendo essas três coisas já é um sucesso enorme, tá? Mas vamos lá. Distribuição de renda. Bom, eu poderia terminar essa definição como uma frase só, né? Ninguém deveria ter o direito nem poder de distribuir renda para as pessoas. Isso, por si só, já garantia que ninguém, nem o governo, fosse em algum momento tirano quanto a definir o que é distribuição de renda. Desde os tempos mais primórdios, o Robin Hood está aí. Na verdade, desde sempre aparece essa figura, né, do Robin Hood que vem na nossa mente trazendo uma certa justiça a quem não tem, né? Mas vamos lá. Existem pobres e ricos, sempre irão existir. Não precisava ter gente tão pobre, isso eu concordo. Podíamos juntar e acabar com isso, mas o que realmente faz com que essa renda seja mal distribuída, é isso que a gente precisa discutir. Porque pobre e rico sempre vai existir, galera. Mas o que acontece para que algumas pessoas tenham tanto dinheiro e outras pessoas não tenham quase nada? E é isso que a gente precisa discutir. Basicamente, quando os incentivos à produtividade estão destinados a um pedaço específico da população, estrangulando ou até explorando outra parte. É isso que acontece. Você tem ali os meios de produção. Então o governo, quando ele é muito grande, né, quando ele tem garras, tentáculos, ele realmente ajuda a fazer com que a renda seja mal distribuída. Porque o governo começa a decidir quem vai ser rico, quem vai ser pobre, o governo é ineficiente nisso. Na verdade, ele começa a definir quem vai ser rico. E aí, essa definição, ela acaba trazendo muita pobreza, porque ela acaba trazendo muita regulamentação. Uma pessoa, para vender um abacaxi na rua, ela precisa de ter dinheiro, e se ela não tem dinheiro, como é que ela começa a vender o abacaxi? Aí o cara que tem dinheiro, ele começa a vender o abacaxi para todo mundo. E aí esse cara concentra mais dinheiro. Então a distribuição de renda, ela começa a ser injusta sempre quando tem um governo forte, com tentáculos ali, tentando decidir quem vai subir e quem vai descer. Geralmente esse modelo errático é gerado pelo governo, como eu falei, né? Ou por pessoas que detêm poder na região. Aqui no Brasil, a gente chama essa galera de coronéis, né? Mas veja, eu não sou liberal, mas sempre que o governo começa a se meter na desigualdade, a desigualdade tende a aumentar, né? Aí vem a solução.
políticas de distribuição de renda, só que quem vai planejá-las e executá-las? O próprio governo, né? Quem gerou aquilo. Eu não posso afirmar que antes, quando não tinha governo, era mais justo. Mas o que posso dizer da distribuição de renda é que ela vai gerar, e normalmente ela gera uma ação de maior desigualdade, entendeu? Porque quem são os políticos? Quem é o governo? Geralmente é quem está sendo beneficiado. Então, a riqueza, ela vem das trocas. E claro que quando tem uma injustiça, eu sou a favor do governo entrar para tentar criar uma certa justiça naquilo ali, naquele entreveio. Eu estava lendo ontem um caso, que é um caso muito emblemático. O McDonald's cresceu muito nos Estados Unidos. E aí tinha um restaurante pequenininho, que se chamava Restaurante McDonald's, que era um restaurante de uma família, que o dono se chamava Ronald McDonald, o mesmo nome do bonequinho lá, da McDonald's. E a McDonald's entrou na justiça para que ele retirasse o nome do restaurante da família dele. E o governo americano, o justiça americano, deu ganho de causa para a família, independente se era contra o McDonald's ou não. Então esse tipo de coisa que a gente precisa do governo, e não para decidir quem vai ser rico e quem vai ser pobre, entendeu? Achou que eu ia falar sobre Bolsa Família, isenção de impostos, mas quando entramos nessa seara, é um momento que o governo já perdeu sua real necessidade. Então, quando a gente está falando de Bolsa Família, quando a gente está falando de aumentar e baixar impostos, é porque o governo já tem força suficiente para decidir quem vai ficar rico. E aí, automaticamente, decide quem vai ficar pobre. Então, por isso que não é essa conversa. Não é se a Bolsa Família faz sentido ou não, tirar a Bolsa Família. É o quanto o governo começa a regulamentar regras. Muita gente de direita fala mal da Bolsa Família e coisa e tal, mas na hora que o governo dá um subsídio para o mercado, que garante que aquele mercado continue, que as pessoas daquele mercado continuem, e aquelas pessoas são de direita, ninguém fala nada. A gente tem subsídios aí para empresas de pessoas de direita que todo mundo está quieto. Vamos dar um exemplo, o agronegócio. O agronegócio brasileiro é altamente subsidiado pelo governo. Se o governo parar de subsidiar o agronegócio brasileiro acaba no dia seguinte. Então, por que a gente não discute isso ao invés de discutir o Bolsa Família? Né? Esse dia eu estava fazendo uma aula com o Thomas Juliano e eu estava vendo uma aula dele, né? E ele estava falando justamente quando o Brasil aboliu a escravidão, a Princesa Isabel tinha um plano bem claro ali para a reforma agrária, principalmente para os negros, que foram, né, receber a alforria, mas não tinham lugar para ir. Só que depois, né, que o governo foi destituído, né, os impérios foi destituído, isso nunca foi feito. Então, talvez aquela ação feita lá atrás, ela teria um impacto muito positivo na sociedade hoje, 250 anos depois, quase, 200 anos depois, um pouco mais. Então, para você ter ideia de como isso é prejudicial para o Brasil, quando você não faz as coisas certas e só fala pelos nomes. Agora vamos no segundo, né, cara? Vamos no que nós chamamos aqui de blindagem patrimonial. Esse termo é estranho, que de fato, quando eu falo em blindagem, parece que estou garantindo que meu dinheiro não será tocado por ninguém. É isso mesmo. E é isso mesmo, né? A partir do momento que uma pessoa fica rica, e os mais inteligentes, é claro, eles buscam entender quais as formas legais de evitar que seu dinheiro comece a ir embora. A blindagem não é um produto pontual, tá? Ela é um conjunto de ações onde o rico pode manobrar, né, fazer seus ativos de forma a evitar os impostos, evitar penhora, evitar até que seja multado, que pague indenizações quando eles cometem erros. Ela permite que a pessoa separe legalmente seus bens do seu nome, jogue com as leis de diferentes países e, no final das contas, use o próprio dinheiro sem pagar quase nada de imposto. E o mais incrível, geralmente tudo isso é legal, não é ilegal. Para entender um pouco como isso funciona, eu peguei 2 casos reais e de grande notoriedade sobre uma boa blindagem patrimonial. Olha com muita atenção. O caso do Messi, jogador de futebol, grande jogador, e da Shakira, aquela mesma, dançarina colombiana, gata pra caralho. 2 celebridades multimilionárias, mas longe de serem os mais poderosos do mundo. Ainda assim conseguiram construir aí alguns sistemas tributários extremamente sofisticados.
Então imagine o que fazem os banqueiros, herdeiros de dinastias industriais, chefes de conglomerados globais. Olha, vamos falar o caso do Messi, né? O caso do Messi envolve Uruguai, Suíça e o princípio da entidade. Durante o período que jogava no Barcelona, né, o Messi montou uma estrutura internacional para gerenciar os lucros obtidos com os seus direitos de imagem. Olha como é que foi. Primeiro, criação de uma empresa no Uruguai que passou a ser a detentora oficial dos direitos de imagem. Então os direitos de imagem do Messi não eram mais do Messi, era de uma empresa que estava no Uruguai. Isso significa que qualquer marca que quisesse usar a imagem do Messi não pagava diretamente a ele, mas sim a essa empresa. Agora você lembra que os clubes de futebol, eles pagam o jogador no brasileiro, por exemplo, na CLT e no direito de imagem? Por quê? O que está no direito de imagem não tem a tributação diferente, o olhar é diferente, porque geralmente os jogadores de futebol eles abrem um CNPJ e falam: meu direito de imagem não é meu direito de imagem é dessa empresa aí, e aí o governo que vai ver com essa empresa. Então guarda isso. O dinheiro que essa empresa uruguaia recebia era enviado para uma conta na Suíça, uma conta da empresa. Suíça, um país famoso por seu sigilo bancário, né, e baixa tributação. E quem faz parte desse espaço, e ele que faz parte do espaço de Schengen, onde existe livre circulação na comunidade europeia. Terceiro passo, né? Aqui vem o detalhe mais importante. O Messi, que morava na Espanha, usava esse dinheiro da conta da Suíça para pagar despesas pessoais, comprar o que quisesse, sem declarar esse valor como renda, como se ele estivesse gastando um dinheiro que ele ganhou no Uruguai. Então ele ganhava o dinheiro, saía da Espanha, o dinheiro ia para o Uruguai, e aí do Uruguai ia para a Suíça. Da Suíça ele gastava o dinheiro, porque ele estava na Europa, ele ia a Suíça não fala de onde veio o dinheiro, você sabe, tem o dinheiro na conta, entendeu? A sacada era simples, né? Mas era bem esperta. Tecnicamente o dinheiro não era dele, era da empresa, mas ele usava. Só que a contabilidade tem um princípio chamado princípio da entidade. Então isso determina que a empresa e o dono são pessoas jurídicas distintas. Caso o dono queira usar o dinheiro da empresa, precisa fazer isso por meio de transação legal. Aí só tem 3 jeitos, né? A empresa paga dividendos ao dono, a empresa paga um salário ou prolabore, a empresa paga royalties, no caso, no uso da imagem. Em todos os casos, o dinheiro entra como renda da pessoa física e, portanto, paga o imposto. Então, o Messi pagaria imposto onde ele tem domicílio fiscal, que talvez seria na Espanha. Messi evitava essa transação para o CPF, vamos assim dizer, dele, né? Ele usava o dinheiro direto, isso foi considerado evasão fiscal. O governo espanhol pegou, foi aquele julgamento que o Messi teve, descobriu e ele foi condenado. E aí ele foi condenado a pagar 5 milhões de euros em impostos atrasados, equivalente a 25 milhões de reais na época. Mas vai saber quanto dinheiro realmente o Barcelona pagou para o Messi em direitos de imagem. Provavelmente saiu barato, pois a justiça simplesmente não saberia estimar esse valor. Então isso é blindagem patrimonial. É muito difícil, o governo espanhol foi lá, pesquisou, mas ele não vai ter informação. Então o Messi pagou esses 5 milhões de bom grado. Entendeu? Paguei aqui, tá bom, beleza, tranquilo. E aí por quê? Porque provavelmente ele deve ter ganho muito mais dinheiro nisso. O outro caso, que é um caso ainda mais emblemático, é o caso da Shakira, né, que envolve Malta, Luxemburgo, Ilhas Virgens, Ilhas Caimãs e Bahamas. A Shakira criou uma estrutura mais elaborada e extremamente difícil de rastrear. O objetivo era o mesmo: usar o próprio dinheiro sem pagar imposto em nenhum lugar ou pagar o mínimo de imposto possível. O passo da cantora foi esse. Primeiro ela transferiu seus direitos de imagem para uma empresa em Malta. Malta é um país da União Europeia que cobra até 35% de imposto sobre o lucro. Mas tem um detalhe: se a empresa pertence a uma pessoa que não mora lá e ela recebe o dinheiro lá, Malta pode tirar essa alíquota e cair até para 5%. Ou seja, a cada 100 dólares que entravam, a Shakira ficava com 95. Como ela não residia em Malta, podia simplesmente sacar esses 95, esse dinheiro, e usar para uso e pegar para uso pessoal. Então ela criou uma segunda empresa em Luxemburgo, para a qual o dinheiro era transferido. Em Luxemburgo, ela conseguiu negociar uma alíquota de apenas 2%. Isso significa que dos 95 que ela tinha sobrado em Malta,
ela ficava com 93 livres. Então ela está pagando aqui em torno de 7% de imposto só. Depois disso, o dinheiro entrava pelas Ilhas Virgens Britânicas e depois pelas Ilhas Caimã, 2 paraísos fiscais conhecidos pela opacidade. Essa etapa servia para quebrar a rastreabilidade, dificultava saber de onde veio o dinheiro e a quem pertencia de fato. Até aí, o nome da Shakira não aparecia. Porque essa empresa que estava em Malta, que era dona dos direitos de imagem da Shakira, não estava no nome dela. O último passo era transferir o valor para as Bahamas, onde Shakira declarava ter domicílio fiscal. Ou seja, dizia que morava lá e, portanto, não deveria pagar imposto apenas para Bahamas. E sabe quanto que as Bahamas cobram de imposto? 0. Então, a Bahamas cobra 0% de imposto. Por isso que ela tinha residência fiscal lá e ela dizia que morava lá. O problema, né? O governo espanhol fez uma investigação, constatou que ela passava mais de 183 dias por ano na Espanha, o que configurava residência fiscal espanhola, de acordo com regras internacionais. Aí, galera, para quem não conhece, isso aqui é a Baleia, aqui da Faria Lima, do Teatro B32. Bom teatro bonito, moderno. Já vi algumas peças aqui, mas ali temos a Baleia. Vamos passar perto dela daqui a pouco. O resultado foi uma condenação com multa de quase 14,5 milhões de euros para Shakira. Então, para a gente finalizar, espero que vocês tenham entendido, né, como funciona essa questão de habilidade patrimonial. A lição que fica é que quem é rico de verdade não joga o mesmo jogo que os meros mortais. Tanto no caso do Messi quanto da Shakira, não estamos falando de esconder dinheiro em um colchão ou pagar alguém por fora. Estamos falando de usar os próprios sistemas jurídicos dos países para evitar pagar impostos de forma legal. A verdade é essa. Vamos entrar aqui ver o que tem debaixo da baleia, rapidão. Por quê, né? Porque cada país tem sua própria legislação. Então, a sua própria... deixa eu ver o que tem aqui. Ele é meio oco, né? Vamos entrar aqui dentro da baleia. Olha, ele tem um banquinho bonito aqui. Os banquinhos para sentar aqui, ó, que vocês podem ver. Nada demais. Ali é o rabo da baleia, até onde vai. Aqui vocês podem ver a frente. Vocês podem sentir um pouquinho como o Jonas se sentiu dentro da baleia. Mas vamos voltar aqui para a gente finalizar, né? Cada país tem sua própria legislação tributária. E sempre vai ter, pois a independência entre os países é ato crucial para mantermos a liberdade do mundo, né? Se criarmos um controle global, estaremos apenas criando um mecanismo para que alguém queira controlar tudo. E aí esse é o risco. Isso é apenas uma das centenas formas de blindagem patrimonial. O que a gente precisa cada vez mais brigar é que o governo cobre menos impostos. Vocês começaram a perceber que tanto a Shakira quanto o Messi foram para países onde os impostos eram mais baixos? Então, rico algum vai recusar pagar impostos se os impostos foram baixos. Agora, se você coloca imposto de 27%, de 50%, de 30%, se a pessoa tem informação, e tem dinheiro, tem advogado, tem contador, ela com certeza vai utilizar isso para pagar menos impostos. Então, a Shakira chegava a pagar 7% de impostos. Vamos dizer que desses 7%, mais 5%, 6% iam para as pessoas que faziam toda essa movimentação para ela, ela pagava ali 12%, 15% de imposto. Então ela vai preferir fazer isso. Se na Colômbia ela pagasse 15% de imposto, esse dinheiro estaria lá. Se na Argentina tivesse 15% de imposto, talvez o Messi seria domicílio fiscal na Argentina. Se a Espanha tivesse 15%, 10% de impostos, talvez o domicílio fiscal seria lá e não em outro lugar. Então a gente tem que começar a brigar pelas coisas certas e não ficar brigando por o rico vai pagar mais, o pobre não. Se todo mundo pagar menos imposto, o menor imposto possível, você consegue que as pessoas fiquem e aí você tem um aumento da arrecadação. Essa é a grande inteligência que todos os governos, a maioria dos governos não gostam de fazer, porque a maioria dos governos presta atenção apenas no fluxo de caixa, e não no que vai trazer realmente o resultado. Então é isso, galera, foi um prazer. Então estamos terminando aqui o nosso Achados na Rua.
E eu vou subir ali na Baleia Rooftop para tomar um drink. Tô zoando, né? Caro pra cacete esse rooftop. Mas eu vou tomar uma ali com uma amiga minha. Valeu, abraço!